Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, repita comigo essa palavra poderosa, então. Então Jesus disse para ele: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, nos edifica na Tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Eu já conversei com a Elô Pinheiro. Conhece a Elô Pinheiro? Conhece nada, eu conheço. Você sabe quem é, mas eu conheço. Depois eu conto. Faz parte da pregação. Estava dizendo hoje de manhã, depois você pode ouvir a pregação de hoje de manhã, que se chama O Filho do Zé e da Maria. Falando sobre Jesus, ele é o filho do José e da Maria. E que a nossa religião, ela já tem algumas estruturas pré-ordenadas e organizadas para ativar a nossa fé. E que quando Jesus disse em João 6, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, os judeus murmuravam e falavam, como que é o pão vivo que desceu do céu? Pô, ele é o filho do Zé e da Maria. A gente conhece, como é que agora ele fala que ele desceu do céu, se a gente sabe quem é o pai, a gente sabe quem é a mãe? Nós sempre achamos que sabemos como Deus age, como Ele faz, de que maneira Ele vai agir, ou o que Ele vai fazer no futuro. E a gente às vezes fica meio assim, preocupado se Ele está mudando ou não. Como assim agora desceu do céu? Nós queremos sempre ter uma regrinha, como que Deus age, como é que eu faço para Ele me abençoar, como é que eu faço para Ele me dar alguma coisa que eu quero. Aliás, quando você tem algum problema e você procura um pastor, ou mesmo aqui na igreja, ou algum amigo, você fala, mas o que eu estou fazendo de errado para isso dar errado? Porque não está dando certo, eu não tenho pecado, eu pedi perdão, eu fiz tudo certinho. Eu estava até pensando, você sabe o que eu faço para Deus me abençoar nesse caso? Porque eu tenho esse caso aqui do carro que quebrou. Quando o carro quebra, o que a gente vai para Deus abençoar quando o carro quebra? Que eu estou pensando em, sei lá, fazer uma oração assim, assim, assado, eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer uma campanha assim, assim, assado. Pensei até em fazer um jejum disso, não, depende, do que você queria fazer? Não, eu não vou nem comer mais hambúrguer, não, hambúrguer acho que não funciona quando é carro quebrado. Se eu não me engano, para carro quebrado, você tem que deixar de ir em loja de conveniência, entendeu? Posto de gasolina. Então, eu estou dizendo que eu não estou criticando nenhuma igreja, não estou criticando a gente. Nós somos assim. Nós procuramos quais são os caminhos religiosos que nós vamos tomar para impressionar Deus, para que Deus nos abençoe, para que nós estejamos perto dEle. Mas o que me preocupa não é tanto o desejar a bênção, porque isso nós desejamos que Deus esteja conosco, mas os caminhos que nós tomamos para isso. E Zaqueu era um cara pequeno e que Jesus entrou na casa dele, todo mundo ficou espantado, porque Zaqueu era não só um cobrador de impostos, tinha os cobradores, ele era o chefe, ele era o maioral, ele estava acima dos caras que cobravam os impostos. E era um cara muito rico, ele tinha muito dinheiro. Devia ser um cara tão rico quanto odiado pelos judeus. Mas eu pensei aqui nas breves palavras que a gente vai ter hoje, em 3 situações interessantes dentro desse texto. A primeira é que Zaqueu subiu numa árvore.
um cara rico, um cara importante. Jesus entra em Jericó e ele sobe para poder ver Jesus, porque ele queria ver Jesus passar. Interessante que o coração de Zaqueu devia ser o coração de um cara que queria mesmo Deus, porque ele se esforçou para isso. Ele subiu, ele tentou fazer com que Jesus o visse ali. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que nós ficamos preocupados hoje, lendo a história de Zaqueu, onde está a minha árvore, já que Deus abençoa cada macaco no seu galho. Qual a árvore que eu preciso subir para Deus me ver? Eu estudei engenharia com um grupo grande de amigos na época, a gente virava muitas noites estudando na época de prova. E tinha um amigo meu que morava em Pinheiros, morava sozinho, e era para lá que ia todo mundo para a gente estudar, rachar, para fazer as provas nas semanas de prova. E era uma travessa da Pedroso de Moraes, em Pinheiros, e a agência da Elô Pinheiro ficava numa travessinha, era uma casa assim bonita. E sempre eu passava e falava, poxa, eu nunca vi Elô Pinheiro aqui, né? Com os caras da escola, que a gente ia na lanchonete comer, comprar uma pizza. E um dia, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, eu vinha passando por aquela calçada, e naquele escritório bonito, uma casa chique, era um dia de calor, um verão, a janela estava aberta. E quando nós passamos e eu olhei, quem eu vi? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, não é? A Elô Pinheiro sentada e na janela. Mas eu não tive dúvida. No alto dos meus 19, 20 anos, eu falei, oi, Elô! E ela disse, oi, querido, tudo bem? Falei, tudo, um beijo. Ela falou, outro. Eu conversei com a Elô Pinheiro. Não é incrível? Eu passei na hora certa, no lugar certo, e a janela estava ainda aberta. E o mais legal é que eu falei e ela respondeu. Um diálogo que foi, voltou, porque eu falei, oi, ela falou, oi, querido, eu falei, tudo bem, ela falou tudo, um beijo, e eu falei outro. Veja, foi um diálogo até longo. Para um ilustre e jovem desconhecido. E a garota de Ipanema foi um... Mas sabe o que significa isso? Nada. Isso não significa nada. Nós achamos que significa muito, mas não significa nada. Nós fazemos isso com a nossa fé. Nós subimos na árvore para Jesus nos ver. Oi, Senhor, eu estou aqui. Fala, Zaque. Te chamo de Zaque porque você é Zaqueu, nós é íntimo. Legal com você? Tudo bom? Tchau, tchau. Nós achamos que ser notado por Deus é a bênção. Por isso nós cantamos às vezes como cantamos, ou falamos como falamos, ou vivemos uma vida cristã do jeito que a gente vive, porque a gente acha que eu preciso ser notado para que Deus me abençoe. E Deus não está preocupado se Ele vai me notar, porque Ele me nota sempre, porque do céu olha o Senhor para a humanidade procurando quem o entenda, e Deus procura todos os dias corações sinceros. Mesmo que eu ache que não estou sendo notado, essa é uma visão humanística errada na nossa relação com Deus, Deus sempre me nota, Deus sabe quem eu sou. Eu é que muitas vezes fico preocupado apenas com as coisas aparentes, e acho que isso já é a grande bênção. Quem pensou, olha só, não é que o danado do Zaqueu baixinho subiu na árvore e Jesus olhou para ele e conversou com ele. Galera, vamos subir todo mundo agora aqui, Jesus vai falar com a gente. E eu não acho que tenha fundamentalmente nada de errado de alguém desejar buscar a Deus de alguma forma. Quem sou eu para dizer quem está certo e quem está errado? O problema é quando as fórmulas viram fórmulas. É quando uma pessoa diz, eu não acredito, eu estava na praia outro dia, e quando a luz do sol bateu na água, eu senti uma presença de Deus, e eu louvei, foi tão bom. Galera, vamos todo mundo para a praia, que hora que foi no Lusco-Fusco? 6 da tarde, vamos fazer a campanha da praia, todo mundo na praia agora, porque quando o sol, mas hoje está com muita nuvem, o sol não bateu, pô, Deus não visitou, vamos para casa, sobe a serra, ainda bem que tem a duplicação da Imigrantes, que é mais rápido, a gente volta semana que vem. Ou porque alguém disse que foi em algum lugar, ou que viu alguma coisa, ou que teve uma experiência, nós corremos para aquele sicômoro, nós corremos para aquela árvore, porque ali alguma coisa vai acontecer, mas nada aconteceu. Jesus não disse para Zaqueu, hoje entrou salvação na tua casa, porque você subiu na árvore. A salvação não entrou na vida dele porque ele subiu na árvore, e não foi por ele tentar ser notado.
nossos caminhos religiosos podem ser insignificantes, assim como a minha conversa tão longa com Elô Pinheiro. Nada, poderia não ter acontecido absolutamente nada. Porque se ele subiu na árvore, porque ele era baixinho, tinha gente que não era baixinha e que estava de frente para Jesus na multidão, que viu face a face, que tocou nele, que deu a mão para ele, que ele sorriu para a pessoa, tirou fotografia e tudo. Nós achamos que o problema é subir na árvore, que o problema é fazermos algo para que Deus nos note. Nos preocupamos mais com as ações externas do que com o nosso coração contrito. Segunda coisa que eu achei interessante nesse texto, é que Jesus viu Zaqueu na árvore e falou: Zaqueu, desce daí. Hoje convém eu jantar com você. Eu vou entrar na tua casa. E os caras ficaram mordidos. Não acredito, não acredito. Além de falar com ele lá de cima, ainda vai entrar na casa dele. E ele é um pecador, e começaram a meter o pau em Zaqueu. Zaqueu é pecador, é maioral dos cobradores de impostos, ele ganha muita grana, safado, fica extorquindo a gente, arranca dinheiro da gente, do judeu, e manda para Roma, não presta, não devia nem ter salvação. E o Messias, hein? Mas está me saindo, como é que é a encomenda pior que o... Melhor que a encomenda? A gente aqui, vesti fantasia, peguei as lantejoulas, preparamos um monte de dança. E ele foi olhar justo para aquele cara que é um safado de sem vergonha, salafrário. E na minha casa não entrou na casa dele. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus entrou na casa do publicano. E quando Jesus passou pela porta e entrou, ele passou por aquele batente e disse, tipo a clava de Mike Thor, entrou salvação nessa casa. Não, ele não falou isso. A salvação não entrou na casa de Zaqueu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Aliás, Jesus não falou que a salvação entrou nem em cima da árvore, nem quando ele entrou na casa. Teve um outro fato interessante que eu me lembrei também de quando eu estudava, é que uma vez eu lembro que num intervalo que a gente tinha uma janelona de aula, tinha aula de manhã e aula de noite, à tarde eu ficava sem fazer nada. E a faculdade lá, Mackenzie, era bem grande, agora derrubaram tudo, mas tinha umas quadras enormes. E a gente era aluno, você podia falar no departamento lá de esportes, pegar bolas, e sei lá, ir jogar, passar a tarde jogando, usar o vestiário, e depois assistir aula à noite. E tinha um grupo de amigos assim, e parecia um clube lá à tarde, né, praça de alimentação, aquelas coisas todas. E aí, vamos lá, eu falei, eu louco para jogar uma bola, vamos jogar uma bola, então com essa janela, vamos lá, depois a gente vai tomar um banho no vestiário. E eles, não, a gente está aqui paquerando aquelas meninas ali, ó. E eram umas 5 ou 6 meninas bonitas que estavam lá, sei lá se era do colégio, de outra faculdade, de direito, sei lá de onde que era. Não, estava ali. Eu falei, mas vocês são um bando de doidos. Eu já era namorado da Blanche na época, estava muito bem engajado. Tinha um futuro pela frente. Meu coração já era, dona de loja no shopping, meu coração já tinha dono. E eu falei, aqui vocês ficam aqui que nem uns panaca, e ela olhando, não dá nada, pô. Se vai, desencalacra logo, conversa com elas. Não vai, então vamos jogar bola. E ficou. Eu falei assim, o seguinte, se eu for lá e arrumar o telefone delas, vocês vão jogar bola? Você não vai. Lógico que eu vou. Você fica embaçando, vocês não vai. Eu vou lá e arrumo logo o telefone, depois você liga para ela e vamos jogar bola, tá bom? Duvido, dá aqui um papel e uma caneta. Peguei o papel e a caneta e fui lá nas meninas. E falei, oi, tudo bem? Tudo legal? Tudo já? Tudo legal. Aqueles caras ali não querem jogar bola porque ficam olhando para vocês. O pai da mentira é o diabo, irmãos. Eu falei, não completamente a verdade. Eu falei assim, vocês, obviamente, não têm que dar o telefone, porque eu não vou ser indelicado dessa maneira. Mas se vocês só falarem qualquer coisa comigo e dar uma risadinha, eu anoto qualquer telefone e dou para eles, depois eles que se virem. O importante é que eles vão jogar bola. E elas eram, tá, 9 não sei o quê, tá legal. Valeu, então. Mariana, Joana, tá. Tchau, fui, tá aqui, não é dela, não é, então liga agora, então, para ver. Não vou ligar, então vou jogar bola. Pronto, resolvida a parada. E eu lembrei disso hoje. Porque estava perto, conversei, e não valia nada. O telefone era falso.
entendeu? Não serviu de nada. Galã, coisa nenhuma, papo nenhum, zero, entendeu? Nenhum tipo de galanteio, nenhuma conquista. Não houve nenhuma atração. E elas, olhando para os 3 caipiras, não acharam nada que agradasse. Aliás, quando souberam que eles estavam olhando, quase que levantaram e foram embora. Mas estava lá. O que importa é a aparência de quem está de longe. Quem está de longe, mas ele está conversando mesmo. Ele está falando com elas. Ah lá, está anotando alguma coisa. E vai trazer o papel. A aparência estava certa, mas o conteúdo zero. Jesus entra na casa de Zaqueu. Eu te pergunto, alguma coisa maravilhosa aconteceu ali? Agora outra pergunta, ele não entra na nossa casa? Ele não entra na sua casa? Ele não está lá dentro todo dia? Ou será que a nossa religião se preocupa mais, de novo, outra vez, com a árvore e com a visita na casa? Ele poderia ter entrado na casa e ter ido embora da casa sem nada acontecer. Porque o fato abençoador não era apenas Jesus estar dentro da casa. Apesar de muita gente meter o pau, falar que ele era cobrador de imposto, que não devia estar lá, e muitos desejando, morrendo de inveja. Jesus, entra na minha casa, entra na minha. Não. O fato não era subir na árvore, e o fato não era entrar na casa. Nada aconteceria. O texto diz que Jesus entrou naquela casa, e um detalhe, 2.1, é que Jesus não se preocupou muito com a vida de Zaqueu. Eu acho que Jesus era uma pessoa tão simples. Eu não consigo enxergar Jesus entrando e falando, atenção, discípulos, vamos se benzer agora que a gente vai entrar na casa de um pecador, né, meu? Nem que eu cubro vocês com sangue agora, nem que eu nem derramei ainda, mas eu já cubro. E que os discípulos tivessem, opa, agora que nós já estamos com o corpo fechado, agora vamos entrar aqui, que aqui tem muito demônio aqui dentro. Jesus, eu estou sentindo aqui na minha pele que isso aqui, eu acho que tem um... E com certeza, Zaqueu era um cara muito comprometido. A riqueza, a corrupção. Se você me disser que o diabo não está nisso, eu vou dar risada, claro que ele está. E Zaqueu devia ser um cara muito comprometido. A ganância, toda a maldade da corrupção que se espalha dentro do homem. Os enganos, as mentiras, os roubos. O diabo deitava e rolava. Só parar e pensar que a televisão, videocassete, cada coisa que tinha lá foi comprar tudo com dinheiro de roubo. A comida que ele estava comendo, Jesus comeu a comida que foi talvez comprada com dinheiro de safadeza do Zaqueu, pô. Sei lá, não dá para saber tudo, mas deve ser. Se nós formos falar de comprometimento espiritual, devia ter muita coisa ali. Mas hoje em dia, eu não sei, irmãos, eu não olho muito mais para esse lado, porque Jesus não olhava. Jesus não entrou fazendo uma limpeza nenhuma, apesar de que precisava mesmo. Apesar de que a vida de Zaqueu tinha que ter muita limpeza. Mas Jesus não interessado nem com a árvore, nem com o batente, nem com a casa. Ele estava olhando para outra coisa. Nem com o dinheiro, nem com a importância, nem com o status. E nem com o comprometimento espiritual de Zaqueu. Porque ali dentro estava aquele que era maior do que todas as coisas sobre o céu e a terra, acima de principados e potestades, que era o próprio Filho de Deus. E diz a Bíblia que de repente, no meio do jantar, não sei se foi na hora da sobremesa ou no cafezinho, Zaqueu se levanta, fala, atenção pessoal, silêncio. Deve ter sido talvez Pedro. Galera, olha aí, agora um pouquinho, Zaqueu. Discurso. E levanta todo mundo, e Zaqueu, então se prepara e fala, Senhor, eu tomei uma decisão. Metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas eu não quero mais essa vida que eu tinha, não. Eu não sei se a própria conversa de Jesus com os discípulos, o seu próprio testemunho, o seu amor, a sua simplicidade, foram tocando tanto na vida de Zaqueu que ele se desarmou. Aí, Jesus diz a frase chave de tudo. Hoje, então,
Jesus disse: agora entrou salvação nessa casa. Oh, agora aconteceu, Zaqueu. Não deu certo na hora da árvore, nem foi pelo fato de eu entrar na tua casa, mas é porque agora eu tenho um lugar dentro de você. O grande sintoma, o maior sinal, é que Zaqueu estava se desligando talvez da coisa mais importante da sua vida. O dinheiro, a sua ganância, a sua riqueza, a sua posição, a maneira corrupta de viver, o seu ventre como sendo o seu próprio Deus, o domínio humano, o seu poder, a sua posição social, tudo isso, ele falou, não vale nada. E essa maneira despojada e esse arrependimento, esse quebrantamento de Zaqueu, levou Jesus a dizer, agora eu posso dizer que esse cara é um filho de Abraão e que a salvação entrou nesse lugar. Mas o interessante é que a salvação não entrou só no coração de Zaqueu ou para Zaqueu. A salvação entrou nessa casa, Zaqueu. A salvação entrou nesse lugar. Porque o Espírito de Deus vai habitar em você, dentro de você. E eu vou estar com você. E tudo que você tem vai ser abençoado, limpo, porque agora eu sou o teu Senhor. E o teu arrependimento e a ruptura com o teu padrão de vida está te desligando definitivamente daquilo que você era. O pecado está sendo deixado para trás e você agora é um novo homem, Zaqueu. E porque eu entrei na tua vida, agora eu vou tomar conta da tua casa, da tua família e do que for. Sabe que às vezes nós ficamos muito preocupados se a estante que eu comprei foi fabricada por um cara que benzeu e fez alguma consagração maligna, e eu quero ungir a estante e quebrar a contaminação dela, mas eu não estou preocupado se eu estou contaminado com mentira, com sujeira, com podridão, com falsidade, com hipocrisia, e acho que o olhinho bento vai tirar o demônio da minha estante, mas eu não percebo que ele continua agindo dentro de mim. E a minha maior guerra fica no foco errado. Me preocupo com as aparências, se eu estou na árvore certa, se a minha casa está no caminho certo, que depois da curva Jesus já entra nela. Se ele vai sentar na minha mesa, vai comer a minha comida, e se eu vou ter uma conversa com ele bem superficial, porque eu não quero me abrir muito, eu não quero Deus aqui mexendo nas minhas coisas, eu quero Ele aqui dentro me dando o que eu quero, mas não aqui dentro fazendo o que Ele quer. Eu quero Ele aqui dentro mudando as coisas que eu gosto na minha reforma, mas não aqui dentro para reformar quem eu sou. E eu quero saber se com uma seringa eu consigo capturar e puxar um pouquinho das coisas do Espírito de Deus, sem que elas entrem em mim. Eu espeto em Jesus, puxo um pouquinho do sangue, saio correndo, vou e coloco um pouco na minha avenca, coloco um pouquinho no meu xaxim, que tem uma planta que está quebrada. E aquela manifestação de Deus nunca é viva dentro de mim. Mas eu estou sempre preocupado se eu estou ocupando o lugar certo, se eu estou fazendo o trejeito certo, se eu estou frequentando a igreja no dia certo, se eu subi na árvore certa. E se Ele está aqui dentro comigo, mesmo que Ele esteja só na casa e não no meu coração, porque as pessoas lá de fora, é isso que importa, vão achar que Ele está comigo dentro da casa. Olha, ele entrou na casa de Zaqueu, hein? E se Zaqueu não abrisse seu coração e não se quebrantasse, não se arrependesse, Jesus o veria na árvore, entraria na sua casa, comeria com ele, iria embora e nada iria mudar. Assim como foi meu papo com a Elô Pinheiro, e assim como foi o telefone que eu peguei das meninas para os meus amigos, que não serviu para nada. E é lógico que teve um deles bem bobo que ligou naquele telefone. É claro que acreditou, não era dela. Falei, só você para acreditar mesmo um negócio desse, que eu ia arrumar um telefone para você. Não valeu de nada. Porque a religião que nós inventamos não é mais poderosa do que o poder do Espírito que quer habitar em nós. Jesus entrou na casa de Zaqueu para salvar Zaqueu. Deus precisa nos salvar. Deus precisa nos salvar de alguns paradigmas que nós acreditamos, de algumas estruturas que nós acreditamos e que são falsas. Deus quer salvar a nossa cabeça da religião. Deus quer nos salvar desse sistema maluco, que meritório, que acha que eu posso fazer alguma coisa para que Deus me ouça. Deus quer me salvar de mim mesmo, porque na minha vida a única pessoa que não tem problema sou eu. Eu preciso que Deus mude as coisas, porque eu já estou bem. Não, Zaqueu, nada na tua vida está bem, porque você está ruim. Eu quero entrar dentro de você e ocupar o teu coração e a tua mente, para que a tua vida seja transformada e salvação entre na tua casa.
Eu vou te salvar de você, eu vou te salvar do pecado, eu vou te salvar para sempre e você vai ter a vida eterna. Eu vou arrancar de você a tua ganância, eu vou arrancar de você a tua podridão, a tua corrupção, o teu roubo e toda mentira, eu vou tirar de dentro de você. Sabe, Zaqueu, eu vou te falar um negócio, acho que até o teu casamento vai ser melhor, porque você vai ter uma outra cabeça. Ao invés de você querer encher o bolso da tua mulher de dinheiro, você vai querer encher ela de amor. Ao invés de você querer comprar o mundo para os teus filhos, você vai querer ser o mundo para eles e estar ao lado deles. Ao invés de você tratar tudo dentro da tua casa como se fosse apenas um cifrão, você vai enxergar pessoas. Ao invés de você chutar os teus funcionários que cobram imposto como se eles fossem um lixo, que só servem para trazer dinheiro para a tua empresa, você vai olhar para eles e conseguir enxergar seres humanos neles. Sabe, Zaqueu, tua vida vai melhorar muito, porque você vai voltar para o planeta Terra. Eu consegui te laçar e estou te puxando. Você vai pôr os pés no chão e vai sentir o que o homem sente, vai enxergar o que o homem enxerga. Você vai voltar a viver um pouco, Zaqueu, porque a minha salvação está entrando em você. Eu estou te descolando desse sistema doente do mundo, que te faz ser alguém que não consegue enxergar a vida de Deus, mas só a vida que os homens têm. E ao invés de você se relacionar comigo, porque Zaqueu não precisava de nada, cheio de dinheiro, com tudo que ele possuía, não precisa de nada. Aliás, nem de Jesus. Eu acho que se Zaqueu entrasse hoje numa igreja, nós não queríamos que ele se convertesse. Ah, Zaqueu, você já é judeu, você não quer que o Senhor é Senhor? Vai, Zaqueu, fala a verdade, vai, Zaqueu. Gente, Zaqueu, mas ele é convertido? Ah, ele acredita em Deus, deixa, mas ele é rico. Ele falou que vai ajudar a gente a comprar um negócio da igreja. Oh, Zaqueu, inclusive, ele podia até voltar, ele podia ser o presidente do nosso grupo. É, porque ele é amigo do prefeito, ele é amigo das pessoas, o Zaqueu é um cara influente pra caramba. Deus vai usar muito ele. Não é assim? Porque ele é um cara tão importante, tão eminente, tão famoso, e sabe, eu não sei como é que Deus não usou ele. Ô Senhor, esse cara é muito bom. E Deus não está pensando, rapaz, eu preciso de Zaqueu. Eu me sinto pequeno na terra, como é que eu vou pregar meu evangelho, como é que eu vou divulgar minha salvação? Um cara famoso como ele ia me ajudar muito, é isso que eu preciso. Deus no céu diria, eu não tenho nem Deus para eu orar, para que eu vou pedir ajuda? Eu tenho que pedir na terra, Zaqueu, me ajuda por favor. E nós aqui, nesse mundico evangélico, ficamos babando o ovo para Zaqueu, que era talvez mais miserável e coitado do que qualquer um de nós. E o que é pior, enquanto Zaqueu passa pela igreja, a gente fica, lá vai a minha bênção, as mulheres da igreja. Senhor. Irmã, Zaqueu é casado. Vai que ele separa, eu faço uma oração forte, que tira o amor em 3 dias e coloca eu no lugar. Ou senão, os homens diriam, Senhor, eu queria ser como Zaqueu, me dá a unção de Zaqueu. Agora tudo que a gente vê chama unção, né? Aquela pessoa tem uma unção de trocar de roupa rápido. Mas ele trocou o pneu, você viu? Em 2 minutos o cara tem uma unção para trocar pneu, como se Deus no céu, eu vou te ungir para trocar pneu agora. Irmão, a gente fala a palavra unção com a maior banalidade do mundo, nem entende o que significa. Não é verdade? Irmão, eu não sei, aquele irmão lá ele tem uma unção. Nós banalizamos as coisas. E o que é mais importante? O nosso coração. Pronto, limpo, para dizer, Senhor, eu não quero mais ser quem eu era. O que eu tinha, o que eu possuo, eu não quero mais. Agora eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Esse é o ponto de partida para a nossa salvação. A eterna, glória por vir, e a nossa salvação hoje. É a salvação para a nossa alegria. É a salvação para a nossa depressão. É a salvação para as nossas angústias. É a salvação para o nosso abandono. Talvez para a nossa solidão. É a salvação das nossas loucuras da cabeça. A salvação do nosso pecado. Das coisas que nos prendem na terra. Se você, por acaso, não tem uma árvore para subir, ou uma casa para ele entrar, não se preocupe com o ritual religioso. Mas se o teu coração for quebrantado, é só isso que Jesus procura. Eu acho interessante que quando Jesus anda pela multidão,
Sempre acontecia milagre quando Jesus andava na multidão. Uma mulher tocou na orla dos seus vestidos e foi curada. Se ela quisesse criar uma teoria, a igreja que toca na orla, ela ia fazer uma multidão. Gente, olha, Jesus, eu toquei com a schedule dele, está no site, a agenda de Jesus. Segunda-feira, ele vai andar de novo pelo Mar da Galileia. E nós, com o nosso ministério de tocar na orla, vamos lá com 50 pessoas. Olha, você, irmão, fica posicionado naquele lugar, você naquela esquina. Quando ele passar, você dá o sinal, levanta a bandeira que o povo corre para lá. Os irmãos de colete, cadê? Estamos aqui, ó. Então vocês fazem a barreira humana, que nós vamos correr para tocar na orla, porque quando toca na orla, o milagre acontece. O caso dela, tocou na orla e aconteceu. Tinham outros na multidão que esbarravam nele, não aconteceu nada. Aliás, teve um que falou, não tem nem que entrar na minha casa, você manda uma palavra que o cara vai ser curado lá. E já foi. E Jesus ainda falou assim, nunca vi fé como essa. O cara não me torrou a paciência, já acreditou que eu fazia um milagre, eu já fiz daqui mesmo. Eu acho que foi isso que ele quis, não sei. Não sei. Jesus, se o senhor não tocar, se o senhor não for, se não impuser a mão, se não colocar, que nem Tomé, se eu não colocar a mão, Tomé, vai, coloca a mão aqui, vê. De pessoas que na verdade não projetavam talvez a sua fé em Cristo e na sua salvação, mas ele acredita mais em subir na árvore do que em quebrantar o coração. Ele já subiu em árvore, deu 1000 voltas, acendeu vela, apagou vela, andou de joelho. Aliás, ele crê muito no ritual, mas ele não é capaz de falar, Senhor, meu coração está errado. O que Deus quer não são os teus rituais. Filho meu, dá-me o teu coração. Jesus quer o teu coração. Fecha os teus olhos. Jesus Cristo está procurando corações hoje. Talvez nós tenhamos aqui pessoas cansadas de subir em árvore para tentar repetir um rito religioso, cansada de fazer planos e projetos religiosamente corretos. Talvez existam pessoas aqui cansadas de procurar Deus nesses rituais e não encontrar. Ou pode ser que você, mesmo nunca tenha entrado numa igreja, deve ter gente aqui que fala assim, eu nunca mais quero pisar numa igreja. Eu só vim aqui hoje porque o cara me encheu muito a paciência, porque falou que o pastor era engraçado, mas eu não... Porque você está cansado, está de saco cheio de igreja. Aliás, até agora ninguém conseguiu te apresentar o dono dela, Jesus Cristo. Eles sempre te apresentam as árvores, os sicômoros, os rituais, mas você não teve o prazer de andar com Emanuel, o Deus conosco, o Senhor. Jesus está te procurando. Talvez você disse assim hoje, olha, mas Jesus não vai nunca nem se preocupar comigo, pô. Eu sou um cara tão errado, tanta coisa. Eu não tenho o que eu vou fazer para Deus se preocupar comigo. Resposta, você não tem o que fazer. Mas Ele te olha porque Ele te ama, porque Ele te quer. Ele quer o quebrantamento do teu coração. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa quebrantar o seu coração para falar, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Como Zaqueu, eu não quero mais fazer o que eu fazia, nem praticar o que eu praticava. O que eu quero a partir de hoje é dizer, Jesus, eu quero andar contigo, eu quero aprender contigo, eu quero ser um servo teu. A gente está com muita gente aqui. Eu só pediria que você ficasse de pé no seu lugar. É um sinal teu para o Senhor, para dizer, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais viver como eu vivia. Se você quiser isso, fique de pé no seu lugar. Jesus está aqui para mudar a tua história. Ele está te chamando. E não é Deus quem precisa de você. É você que precisa dele. Deixa Jesus Cristo entrar na tua vida. Hoje é o dia talvez da tua salvação, da tua maior libertação. Amém. E assim que você ficar de pé, vai orando e conversando com Deus e falando, Senhor, eu quero ser mais livre. Quero te conhecer mais.
Glória a Deus. Mas se há mais alguém, fique, não fique acanhado. É uma decisão muito importante para a tua vida hoje, muito importante. Nós estamos prontos para cumprir ritos religiosos. Se você viesse aqui numa reunião e alguém te falasse coisas difíceis, tem que atravessar a serra não sei da onde, de joelho, talvez você fizesse. Mas é tão mais fácil, aparentemente mais fácil, mas muito mais complicado. Se arrepender e dizer: Jesus, eu sou uma pessoa errada, eu quero recomeçar a minha vida. Mas faça, a tua salvação depende disso. Senhor, meu Deus, aqui nós estamos, Pai, e cada uma dessas vidas, meu Deus, que está de pé, nós precisamos da tua salvação, Senhor. As obras do diabo, as coisas que Satanás prepara e que demônios tentam contra a minha vida, na verdade, não acontecem pelos objetos que eu tenho, mas pelo coração que eu tenho. Talvez meu coração esteja errado, Senhor. Perdoa o meu coração, perdoa o meu sentimento. Perdoa, Senhor, a nossa cabeça. Perdoa, meu Deus, a nossa intenção corrupta e mentirosa. Porque quando o Senhor for rei dentro de mim, o teu reinado vai estar em tudo na minha vida. As coisas das quais eu vou me desligar serão automáticas. Aliás, eu não vou mais querer ter ligação com elas, porque tu serás o meu Senhor. Entra na minha vida de maneira especial nessa noite, Senhor. Perdoa o meu pecado. Perdoa aquilo que eu fui. Eu não quero mais ser o que eu era. Faça essa oração comigo, você que está de pé. Eu não quero mais viver como eu vivia. A partir de hoje, Senhor, eu quero uma nova vida com Jesus Cristo. Me perdoa e me purifica, para que eu seja uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé agora. Você que ficou em pé, eu quero só te pedir uma coisa, você que se levantou e talvez nunca tenha entrado numa igreja. A gente tem aqui na igreja o Mitiari. Cadê o Mitiari? Está aqui, ó. Pelo nome você já sabe, Mitiari é russo. O Mitiari está aqui. Talvez você já seja até um frequentador de igrejas, eu não sei. Mas o Mitiari está ali no canto de camisa branca, ó. Na saída, procure o Mitiari. Ele vai te dar uma Bíblia de presente, você que ficou de pé. Para dizer para ele, ó, eu fiz essa decisão, eu fiquei de pé, eu entreguei minha vida a Jesus. E para difícil locomoção nossa aqui, mas você fale com ele. Na saída você vai ter uma nova caminhada com Jesus. É hora da gente... Nós estamos completando 2 anos de igreja, irmãos. É muito pouco. Mas eu acho que em 2 anos Deus fez bastante coisa. Na nossa cabeça, muita coisa. Desconstruiu muitos valores errados, está construindo muitos outros. Mas nós, todo dia, precisamos dizer: Senhor, meu coração tem que ser partido. A gente carrega muita coisa errada. Nós ainda achamos que algumas árvores e alguns rituais fazem Deus me abençoar. A experiência de Zaqueu foi fantástica, mas ela não é um modelinho. Era uma experiência. A essência daquilo é o quebrantamento. E eu gostaria que você levantasse a tua mão aonde você está. E que você se rendesse a Deus. E que você dissesse: Senhor, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha para dentro de mim, Senhor, e limpa e purifica, meu Deus, a minha vida. Faça essa oração sincera. Senhor, eu me levanto hoje como Zaqueu para dizer que eu vou dar metade do que eu tenho. E eu vou restituir 4 vezes mais aquele que eu prejudiquei. Isso significa que a partir de hoje estou tomando um outro rumo na minha vida, Senhor. Tem pecados que me dominam e eu não quero mais que me domine. Tem pensamentos, ideias erradas que eu carrego que eu não quero mais carregar. Eu não quero mais ser quem eu era, porque eu me encontrei com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Senhor, nós queremos nessa noite, meu Pai, te agradecer, te bendizer. São 2 anos que nós estamos juntos, meu Deus. Mas tudo começa de um coração quebrantado. E eu sei, Senhor, que o Senhor não pode construir, e nós não podemos construir, e nada vai adiante, não haverá salvação para nós, se o nosso coração não for puro e sincero para Ti, Senhor. Nos transforma por dentro, meu Pai. Nos desliga, Senhor, de valores errados. Nós queremos de verdade, Senhor, estarmos assentados com Cristo, acima de principados e potestades, como diz a Tua palavra.
Meu Deus, eu não quero derrubar um quadro na parede. Eu quero vencer o demônio que tem tentado contaminar a minha vida. Senhor, eu não quero viver um ritual, eu quero ter um coração quebrantado, verdadeiro, e todas as coisas da minha vida serão tuas. O meu lar será teu, os meus filhos serão teus, o meu casamento vai glorificar o teu nome, o meu trabalho vai glorificar o teu nome, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração serão agradáveis à tua presença. Cada agir, cada pensar, cada atitude que eu tiver vai te glorificar, Senhor. Eu serei luz do mundo, sal da terra, porque o meu coração está quebrantado na tua presença, Senhor. Porque eu quero ser um servo teu. Eu sei que a minha vitória contra Satanás e contra qualquer contaminação da terra será certa quando o meu coração e a minha vida de verdade forem teus. Espírito Santo de Deus, manifesta em nós, Senhor, hoje o teu querer e a tua vontade pelo nosso quebrantamento. Faz de nós, Senhor, não apenas um ajuntamento de pessoas e nem preocupados com a placa, se é Casa da Rocha ou o que seja, mas nos torna corpo de verdade, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que têm um espaço enorme para a ação do teu Espírito, que não resistem à tua vontade, mas resistem à carne e resistem ao pecado. Que não estão preocupados, Senhor, se é um ritual de sobe aqui, desce ali, levanta a mão ou faz algum gesto, mas que tem um coração puro, verdadeiro, que se prostra diante do teu nome, Senhor, que ouve a tua palavra e a pratica, e que tem dentro de si, é portador do Espírito Santo de Deus, que fala pelo teu Espírito, que pensa com a mente de Cristo, que tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa vontade, meu Pai. Abençoa-nos, nos abençoa, Senhor, em tudo aquilo que for a nossa necessidade. Cobre-nos debaixo das tuas asas, porque se o Senhor procura na terra corações para que o Senhor possa habitar e fazer a tua obra, nos encontra nessa noite, Senhor. Nos encontra porque aqui estamos nós, quebrantados e prontos para o teu querer, e que a tua salvação entre em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. E que em tudo na tua vida, o Senhor tenha primazia, esteja em primeiro lugar. E que você seja salvo de todas as coisas que querem te prender e te matar. E que a gente tenha não só hoje um feliz aniversário, mas muita alegria para muito tempo. E que nós possamos envelhecer com a mesma cabeça, com o mesmo coração, prontos para servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém?